Boa noite, senhoras e senhores. Contando com a bênção de Deus e a intercessão de São Francisco das Chagas, declaro aberto os trabalhos de hoje para a audiência pública da apresentação do Plano Diretor de Turismo de Taubaté. Gostaria de estar apresentando aqui na mesa, a composição da nossa mesa. À minha direita aqui primeiro a Solange, a presidente do Contur. Obrigado pela presença, Sol. Karina Marcon Dalprat, isso é nome, hein, Karina? Que é gerente do SENAC, o SENAC que realizou todo esse trabalho também em cima do estudo, da montagem desse plano diretor. E também o nosso Álvaro, que é monitor de educação do SENAC. Obrigado pela presença de vocês. O SENAC, à minha esquerda aqui, o nosso tão conhecido, se eu falar o nome inteiro para vocês, José Ferreira Silva, ninguém vai conhecer. Zé da Estrutura, Carmola? Zé da Estrutura, diretor do SETUC. Obrigado pela presença, Zé. E também temos aqui o Aguinaldo Dátola, presidente do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Deficiente de Taubaté. Aguinaldo, muito obrigado pela sua presença aqui também. E já seguindo o protocolo, foi nos passado aqui, eu quero registrar algumas presenças que marcaram o protocolo conosco. Lia Carolina, a professora Lia Carolina do Prado Alves Mariotto, conselheira da Cultura pela cadeira do Patrimônio Histórico. Obrigado, professora Lia, pela sua presença. Maria Lúcia de Oliveira, chefe de gabinete do vereador Oreste Vanoni. Obrigado, Lúcia. O Vanoni está com duas assessoras aqui. Obrigado pela presença. César Abifadel, assessor parlamentar da rádio. Demian Simi, assessor parlamentar do deputado estadual Padre Afonso. Elisa Surnin Sais, da CIT e do Quiririm. Obrigado, Elisa, pela presença. Fabiola Leslie René Papes, conselheira do Conselho Municipal de Cultura. Obrigado. Música, a presidente aqui já fala música. Luiz Isa, esse é o grande Luiz Isa, tá chique, tá elegante, da página Resgatando Taubaté e Loja Maçônica Coesão Social. Newton FB Aguilar, Associação Vale Paraibana de Esportes Radicais, e outras presenças que a gente está vendo aí, a querida Arlete, nossa Carmola e muitos outros que estão aí. Obrigado pela presença de vocês, e registrar também a presença das duas companheiras aqui da casa, a vereadora Gorete. Obrigado pela presença, a vereadora Gorete, e a vereadora Loreni também. Obrigado pela presença, vereadora Loreni. Como nós colocamos para vocês, nós vamos estar fazendo a apresentação do Plano Municipal de Turismo aqui de Taubaté. E eu estava conversando com a minha assessora e já conversando com outras pessoas também, eu já cheguei a falar com isso. Quando eu ganhei para vereador, uma das coisas que me fez lembrar foi os anos 85, 86, recente agora na semana de Monteiro, uma semana de Mazarope, lá no museu, o nosso querido João Roman, que deve estar chegando por aí também, ele lembrou, o Dentinho trabalhou aqui comigo. Nesses anos de 85, 86, 87, eu fazia o personagem Jeca Tatu aqui na cidade de Taubaté, e eu era guia turístico como personagem. Recebia turistas ali no Hotel Mazarope, fazíamos um roteiro Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reino das Águas Claras em Pindas, subindo com um trenzinho, e depois nós finalizávamos em Campo do Jordão. E depois um tempo a gente ficou afastado aí do turismo, mas ator formado pela Fego Camargo, gosto muito de cultura, e quando vim para cá, uma das coisas que eu mais procurei era estar fazendo parte da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, e hoje eu acabo como presidente dessa comissão. Então é com muito orgulho, muita alegria também para a cidade de Taubaté, que eu acabo presidindo essa audiência, que tem o objetivo de apresentar um plano, uma vez como integra a Comissão de Cultura, Educação e Turismo, tem a oportunidade de conhecer ainda mais, nós que pegamos o plano diretor aqui, o quanto ele está bem embasado, o quanto ele está bem formatado. Parabéns às pessoas que trabalharam. O plano diretor que os senhores e as senhoras conhecerão hoje, elaborado através de um esforço brilhante e competente das pessoas que aqui se encontram, e umas que não puderam estar presentes.
em mais de 90 horas de trabalho, identificou o nosso potencial turístico, nossa vocação e todos os caminhos, trabalhado com eficiência e parceria. Elevarão Taubaté à condição do município de interesse turístico, MIT. Aqui eu quero agradecer na presença do Demian, o nosso deputado Padre Afonso, que é o autor da lei estadual que coloca Taubaté como município de interesse turístico. Essa lei só estava faltando alguma documentação, a Sol pode colocar melhor para nós depois. Uma das documentações justamente é o plano diretor. Tem outros pontuações que nós estamos correndo atrás. Por exemplo, nós temos um ponto de atendimento, no centro de Taubaté. Eu acredito que lá no Centro Cultural também deva se realizar um ali também. E o MIT, o município que tiver inscrito no MIT, ele receberá uma verba de R$650 mil ano para ser utilizado no turismo da cidade. Hoje eu estava conversando até com o Demian ali, a gente está vendo com a assessoria, parece que são 97 municípios já inscritos, é isso, Demian? 117 atualizaram para nós, 117 de um total de 140, com a possibilidade de aumentar, conforme eu estive conversando com o Guilherme, mas o início é 140. Então nós temos que correr com essa documentação, apresentar e depois pedir dos vereadores aqui presentes, a Gorete, a Lorene e outros vereadores da casa, para que junto com os seus deputados lá em São Paulo possamos agilizar o processo de aprovação do nosso MIT lá. E gostaria de estar passando a palavra agora a Karina Dalprati, do Senac. Karina, você tem 5 minutos, pode usar a tribuna lá ou pode usar aqui da mesa mesmo, fique bem à vontade, Karina. Alô? Olá, boa noite a todos. Hoje é um dia muito festivo para nós, todos que estamos aqui nessa tribuna, nessa sala. É o momento de efetivar, de fato, a entrega do Plano Diretor de Turismo do município de Taubaté. E gostaria de iniciar os cumprimentos ao vereador Dentinho. Muito obrigada, Dentinho, a todos os vereadores dessa casa, aqui presentes. A Solange, presidente do Contur, sempre muito parceira também do Senac. Ao José Silva, que é o diretor da Secretaria de Turismo. O Agnaldo Dátula, que é o presidente do Condef. E o Álvaro Expedito, que é o professor do Senac, que conduziu muito brilhantemente esse trabalho aí junto a todas as pessoas que foram os parceiros no desenvolvimento do plano. Agradecer à Prefeitura Municipal de Taubaté, o prefeito Ortiz Júnior e a Secretaria de Turismo de Taubaté. Agradecer ao secretário, o Márcio Carneiro, o diretor de secretaria, o José Silva, e não poderia deixar de agradecer também a gestora dessa secretaria, a Luciane Conceição, pela confiança depositada no Senac para o desenvolvimento desse programa, desse produto, que é o Plano Diretor, que conduziu e fez a mediação e a elaboração, e possibilitando a ampliação do diálogo sobre o turismo no município. Então, muito obrigada pela confiança a todos que depositaram ao Senac. E parabenizar o sucesso desse plano, ele se deu por todas as pessoas envolvidas que participaram na construção desse plano. Os funcionários da Secretaria, que todos tiveram um empenho, a Secretaria de Turismo, o Contur, as pessoas participantes do Contur, o Poder Público e a sociedade civil. E todos que estão aqui representados, Parabéns a vocês que fizeram o sucesso desse plano. E gostaria de agradecer, colocar o Senac à disposição. O Senac já desenvolve plano diretor de turismo em diversos municípios do estado de São Paulo. Aqui na região do Vale do Paraíba, hoje estamos finalizando o plano diretor de Taubaté e já entregamos o plano diretor da cidade de Pindamonhangaba e de Tremembé. Então, parabéns a todos vocês, o Senac está sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Agradeço em nome do Senac lá, o pessoal todo do Senac, o nosso Cadu. Manda um grande beijo, o Cadu lá, grande amigo. E só para conduzir os trabalhos, deixar vocês, nós passaremos agora a apresentação do plano. Nosso querido Tiago, ele vai estar passando para vocês. Os munícipes que quiserem se inscrever,
para fazer perguntas, algumas coisas a mais, vocês terão 3 minutos para uso da tribuna depois. Então, logo após a apresentação do plano, nós passaremos as perguntas dos munícipes. Em seguida, passaremos aos vereadores presentes e deixaremos as considerações finais aqui da mesa, tá? A Karina lembrou muito bem o nosso secretário de Cultura, Márcio Carneiro, que hoje, gente, a concorrência é muito grande de eventos aqui na cidade de Taubaté. Nós temos a abertura da Semana de Mazzaropi no Teatro Monteiro Lobato, Teatro Metrópolis. Temos vôlei, então a concorrência está grande aqui hoje. Então o Márcio, ele está no Teatro Metrópolis, mas ele prometeu que ele, fugindo de lá, ele vem para cá e ele dá uma palhinha aqui com a gente também. Então eu gostaria de chamar, tá aqui um nome comprido, Luciane Santos de Souza Conceição, da CETUC. A Lu Santos, né, Lu? Lu, você tem um tempo bem extenso, bem à vontade, para a apresentação do plano diretor para nós. Boa noite a todos. Então, eu vou passar um resumo de tudo aquilo que foi que nós trabalhamos durante esse tempo de formação que a gente tem, de capacitação, para estar conhecendo um pouquinho mais do turismo aqui de Taubaté. E assim a gente pode estar montando diretrizes que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Então, nós ficamos 2 meses, né, de intenso trabalho, que se somaram 90 horas de curso, fora as horas que nós utilizamos em finais de semana, que nós fomos a campus, fomos fazer entrevista. Então, é muito mais do que 90 horas. Então, desse tempo, a gente conseguiu, então, surgir o Plano Diretor de Turismo de Taubaté. Então, eu vou ler para vocês uma frase que o secretário ele enfatizou para que a gente desse a introdução no nosso trabalho. Que a história de Taubaté e seus encantos paisagísticos se unem para defender-se, por ela mesma, uma situação turística baseada numa estrutura que caminha lado a lado com a história do Brasil. A união das gentes, que fazem parte do corpo técnico, do executivo, junto a representantes de órgãos privados, a munícipes interessados no crescimento turístico da nossa cidade e ao Contur Taubaté, se deu a construção desse plano diretor de turismo, que com certeza ajudará de fato no crescimento turístico de nossa cidade, inclusive tendo a possibilidade de colocar merecidamente como um município de interesse turístico. Por isso, agradecemos a todos esses participantes que exaustivamente trabalharam para contribuírem com esta proposta. E também ao Senac Taubaté, que intermediou todo este trabalho, Márcio Roberto Carneiro. Então, nós estamos com a Lei 1.261, que fala, né, que além das 70 instâncias, dá a possibilidade a 140 municípios se tornarem de interesse turístico. Por isso que a gente também teve todo esse trabalho de estar montando o plano diretor. Então, os 210 municípios podem acessar o Fundo de Município Turístico, 360 milhões ano para 70 instâncias e 80 milhões ano para 140 municípios. Aí tem o COI, que vai fazer a análise e a aprovação dos recursos. Tem também os projetos precisam ser aprovados antes pelo Contur. Isso aconteceu na semana passada, na segunda-feira passada, dia 9. Nós fizemos a apresentação no Vivar, onde nós tivemos a aprovação total do Conselho Municipal de Turismo para que o nosso conselho para que o plano possa se encaminhar. Então, 15% do recurso que poderá ser utilizado para melhorias dos serviços e capacitação de outros equipamentos de suportes a evento. Então, falando um pouquinho do curso, nós tivemos como conteúdo. Nós falamos sobre governança no turismo, diagnóstico da atividade turística, diretrizes para o turismo, mapa turístico do município, montamos também o plano de ação do turismo, o pacto territorial e sistematizamos todas as informações que nós colhemos, que foram a pesquisa de demanda, todo o levantamento que nós fizemos também em salas sobre os nossos atrativos turísticos, tudo isso durante a carga horária que foram de 90 horas. Então, a gente teve o grupo do plano diretor, que utilizou a metodologia Senac. Nós fizemos esses cursos de terça, quarta e quinta, num horário bem exaustivo, das 18 às 22 horas. Então, e nós tivemos 30 colaboradores, que foram pessoas da comunidade, empresários, o Contur e os órgãos públicos. Tanto que esse pessoal também está aqui assistindo, vendo a apresentação, está todo mundo aqui. E nós, então, conseguimos. O que nós
colocamos, tudo que a gente vai apresentar aqui hoje foi definido juntamente com esta equipe no plano diretor. Então, não foi ninguém que foi lá e falou assim, nós vamos fazer assim. Não, nós discutimos exaustivamente, deu até um pouquinho de briga, né? Porque todo mundo queria defender o seu ponto de vista, e nós conseguimos chegar, então, nos objetivos. Despertar nos municípios o interesse pela nossa cidade, melhorar a imagem e valorizar os pontos turísticos de Taubaté. Depois, nós pensamos que um outro objetivo possa ser sensibilizar a população para que o turismo possa ser desenvolvido de uma forma sustentável. E também fazer a valorização e divulgação dos pontos turísticos do município, ampliando a oferta turística em todos os aspectos. Então, nós tivemos, uma das atividades era que nós pensássemos o que nós queríamos Taubaté para frente. Não agora, mas para frente, uma visão de futuro. Qual seria? Então, o grupo conseguiu chegar nessa ideia de que Taubaté será um município turístico, buscando valorizar todos os atrativos naturais e culturais, resgatando toda a história e acreditando em seu potencial de turismo cultural, rural, gastronômico, religioso e de evento. O comprometimento da sociedade e do poder público farão de Taubaté um município reconhecido por toda a sua beleza. Aqui eu vou falar para vocês, então, dos atrativos que nós conseguimos fazer no levantamento. Nós dividimos como? Vocês podem ver que de um lado tem lá Taubaté e os atrativos, que tem um museu de histórico, que é o nosso sítio, o Museu Mazarope, a Casa do Figureiro. Depois, do outro lado, vocês vão ver que ele está dividido em turismo cultural de negócios e eventos, turismo religioso. Então, nós fomos analisando o que cada ponto significava aqui para a gente, no turismo. Então, a gente fez um levantamento de todos esses atrativos e nós podemos classificar. Então, nós temos aqui em Taubaté o turismo cultural, temos o cultural de negócios, religioso, temos o de estudo e intercâmbio, temos o rural, ecoturismo, tudo isso aqui na nossa cidade. E nós também chegamos a uma vocação. Qual seria a vocação de Taubaté? Nós discutimos bastante, porque a gente teve várias ideias. Nossa, é industrial, porque a gente tem indústrias aqui. É de negócios, porque as pessoas vêm. Ou é o rural, porque a gente tem a parte rural, tudo isso. Mas nós chegamos à conclusão que a nossa vocação é o histórico-cultural. Porque nós temos pontos maravilhosos, pontos históricos, que por si só, eles já contam a história da nossa cidade. Então, a nossa vocação hoje é o histórico-cultural. E a gente viu que nós temos o potencial para o industrial e de negócios e também para o rural. Aqui vou falar um pouquinho de como nós fizemos. Nós fizemos a pesquisa de demanda, que ela aconteceu de 8 de fevereiro a 22 de março. E as estratégias que nós tivemos para coletar, então, essas informações. Nós fizemos pesquisas nos meios de hospedagem, pesquisa nos atrativos turísticos e pesquisas em eventos realizados. Então, um grande evento que a gente também conseguiu foi na General Salgado, que a gente conseguiu muita gente coletar muitas informações lá. O pessoal ia para os hotéis e ficava lá esperando o turista chegar para conseguir coletar todas essas informações. O nosso objetivo era fazer uma coleta de 400 pesquisas. Nós conseguimos 437, então nós superamos o que a gente estava esperando. E uma das perguntas que nós fizemos foi: qual é a sua impressão da cidade? E nós temos que 67% classificou Taubaté como boa. Depois a gente tem como excelente 27% e 6 pessoas acham que ela está razoável, mas nós não tivemos nenhuma pontuação quanto a ruim ou péssimo, então a gente está sempre evoluindo. Nós conseguimos, então, para poder montar todas as diretrizes, nós fizemos o quê? Fizemos um levantamento de quais eram os pontos fracos de Taubaté, os pontos fortes, quais eram as oportunidades que Taubaté oferece e quais são as ameaças que também nós recebemos. Então, a gente montou uma tabela, nós chegamos a alguns pontos para depois a gente poder fazer a montagem das diretrizes. Então, como ponto fraco, nós temos a descaracterização arquitetônica do município, o crescimento, ocupação e parcelamento irregular do solo urbano e rural,
a poluição audiovisual, a malha urbana e rural insatisfatória, a fiscalização insatisfatória na área urbana e rural, falta de guias de turismo, falta de capacitação e profissionais qualificados, falta de centro de informação, falta de sinalização turística, falta de acessibilidade no município e nos atrativos, falta de marketing turístico, falta de apoio da comunidade e universidades. Então, nós conseguimos fazer esse levantamento dos pontos fracos, mas a gente também conseguiu visualizar que Taubaté tem muitos pontos fortes, que eles também se sobressaem aos pontos fracos e que é uma questão de que nós, a partir das diretrizes que nós estamos formando, a gente possa trabalhar e melhorar para que esses pontos fracos, eles se tornem pontos positivos para a cidade. Então, a gente viu como os pontos fortes o nosso patrimônio histórico, os nossos vultos da terra, que são a literatura, a música, a arte, o acesso fácil e a localização privilegiada no eixo Rio-São Paulo, a relevância cultural dos atrativos, o patrimônio arquitetônico histórico, o patrimônio ambiental, que a gente tem a Mata Atlântica, o Cerrado, o Cerrado Ciliar, a bacia hidrográfica, paisagem da Serra, parques e o Rio Paraíba. A área rural, que tem as suas tradições e economia, o potencial religioso, a identidade vale-paraibana, os usos e costumes, o polo industrial, a universidade e faculdades, comércio vasto e bem diversificado, atrativos reconhecidos nacional e internacionalmente, rede hoteleira, variedade e riqueza gastronômica e o povo acolhedor e receptivo. Nós, então, começamos a nos basear nas oportunidades que Taubaté tem e pode oferecer. A gente tem uma projeção nacional e internacional de artista. Nós temos uma diversidade de roteiros turísticos. Nós temos um grande fluxo de turismo, de negócios, que facilita a exploração de outras modalidades de turismo. Daí a gente pode falar dos pontos turísticos variados e consolidados, alto índice de desenvolvimento humano, que pode atrair investidores e turistas, intensificar na exploração do grande potencial cultural e histórico, rotas da luz franciscana e estrada real, que podem ser mais exploradas, a área rural rica, o turismo esportivo, a parceria pública e privada, a proximidade de grandes centros populacionais, muitos turistas que passam aqui pela região, diversificação dos tipos de hospedagem e a potencialização de eventos. E a gente vê também, a gente conseguiu elencar algumas ameaças que atrapalham que a gente consiga aumentar essas nossas oportunidades, que é o risco da perda da identidade histórico-cultural, a ausência de infraestrutura, a falta de continuidade de políticas públicas na área turística, o crescimento populacional desordenado, a proximidade de presídios, a crise econômica nacional, o desmoronamento dos atrativos históricos, das igrejas, casarões e a falta de conscientização da população. Então, a partir de todo esse levantamento que nós conseguimos fazer, nós discutimos e montamos 12 diretrizes estratégicas, que é o que a gente pretende trabalhar. Essas diretrizes, elas estão com prazo de 2 a 8 anos para estarem acontecendo. A gente foi fazendo uma classificação do que estava mais próximo, do que dava para ser mais rápido, e depois a gente foi vendo que precisa de mais tempo para que isso aconteça. Então, nós temos as 12 e eu vou falar um pouquinho de cada uma. A primeira é melhorar a mobilidade na zona urbana e rural. Então, vocês podem ver que ali na tabela a gente marca que executar o cumprimento das legislações, fomentar a criação de meios de transporte, implantar e melhorar, a gente colocou que isso dá para acontecer em curto prazo. Então, a gente tem uma ideia de que até 2 anos a gente consiga fazer isso. E depois aqui, ampliar e adequar os calçadões da área central, estreitar a faixa de rolagem, diminuir e limitar o trânsito, a gente colocou como médio prazo. Então, a gente calcula aqui uns 4 anos. Essa é a primeira diretriz. Tem ainda fiscalizar a manutenção, tem regulamentar a trilha, identificar e capacitar os profissionais que executarão a trilha do saber, ampliar e estimular a utilização da ciclofaixa, isso a gente calculou como 8 anos, promover campanhas de educação no trânsito, isso a gente colocou como 2 anos. Depois que a gente pega a segunda diretriz, a gente fala para melhorar a infraestrutura dos atrativos, do apoio e do serviço ao turismo. Então, a gente colocou criar um aplicativo, implantar mais um centro de informação,
instalar totens em postos de gasolina, melhorar o atendimento no transporte público e capacitar os funcionários para atender os turistas. Isso a gente colocou curto prazo para acontecer em até 2 anos. A gente tem a diretriz, a terceira, que a gente vai falar sobre valorizar os atrativos e os recursos turísticos. A primeira ideia nossa, restaurar e manter os recursos turísticos, a gente colocou longo prazo. Realizar campanhas educativas para conscientização e valorização dos prédios, a gente colocou como curto prazo. Investir, está como longo prazo. Investir o paisagismo também a médio prazo e potencializar os atrativos em curto prazo. Depois a gente fala na quarta diretriz sobre recuperar e fortalecer a identidade cultural do município. Então, é firmar parceria com a Secretaria de Educação para falar um pouco mais sobre a educação histórica e patrimonial aqui da nossa cidade, inserir no material escolar os atrativos turísticos, capacitar os professores para estarem ensinando mais sobre a nossa história, criar e incentivar festivais que incentivem a cultura local, oferecer para as associações de bairros projetos, fortalecer a classificação de capital nacional da literatura infantil através das ações educativas. Tudo isso a gente colocou como curto prazo. Depois, na quinta diretriz, a gente fala para elaborar um plano de marketing, que seria ampliar eventos nas diversas áreas culturais, fazer parceria com a Secretaria de Turismo do Estado, ter uma discriminação nos atrativos, QR Code digital, também participar de feiras e eventos, criar folhetos para divulgação do município, a gente colocou como curto prazo. A sexta diretriz, a gente fala para intensificar e fiscalizar a política pública no turismo. Colocamos também como curto prazo, fortalecer o Contur, fazer cumprir o orçamento devido para a área de turismo e conscientizar o legislativo sobre a importância do turismo para o desenvolvimento da cidade. A sétima diretriz, a gente colocou a curto prazo também, fazer reuniões de empresários para a criação de projetos. E na oitava diretriz a gente fala sobre revitalização do centro, que é arborizar de forma planejada, iluminar as praças, sensibilizar a Cúria a respeito da iluminação da catedral. A gente colocou a curto prazo. A nona diretriz a gente fez a curto prazo também, seria incentivar os receptivos turísticos, fazer a parceria com profissionais de instituição, oferecer capacitação nas diversas áreas, tornar os recursos em atrativos turísticos, fomentar a instalação de agências de turismo receptivo, fiscalizar e legislar os roteiros, articular com o executivo a emissão de decreto que regulamente a criação de roteiros com a aprovação do Contur. A décima diretriz, a gente fala sobre investir em capacitação para os profissionais e funcionários do turismo. Então, identificar a necessidade de capacitação e implementar cursos para gestão e operação de turismo. Contar com o corpo técnico e especialista na área de turismo na Secretaria de Turismo e Cultura. Depois, a 11ª diretriz, a gente fala sobre criar integração com os municípios da região. Então, é fortalecer o vínculo e parceria com as cidades vizinhas, criação de roteiros, rotas e caminhos intermunicipais. A 12ª diretriz, preservar a natureza a curto prazo, transformar o Parque do Itaim em unidade de conservação, fomentar parcerias entre as secretarias, depois realizar estudos para o diagnóstico e inventário de espécies arbóreas apropriadas. De todas essas diretrizes que nós montamos, nós que somos da secretaria, que participamos dessa montagem, o interessante foi, a população nos colocava, quem não era da secretaria, nos falava de questões que nós já estamos fazendo. Nós já fazemos parte do RT Rios do Vale, então nós já estamos fazendo as parcerias com as cidades vizinhas. Nós já estamos implementando várias questões ali. A gente fez esse curso de capacitação, foram para algumas pessoas, mas isso a gente já pode chegar na secretaria e ir ampliando esse conhecimento que nós recebemos. Então, a secretaria já está envolvida em várias questões que foram citadas como diretrizes. Então, várias questões que estão ali como curto prazo, a secretaria já está desenvolvendo. Vocês mesmos aqui da Casa de Vereadores já viram isso acontecer. Vocês estão vendo, vocês estão juntos lá com a gente. Então, esse foi um ponto muito importante para nós, enquanto secretaria, quando aconteceu esse desenvolvimento do plano. Porque nós tivemos a oportunidade de sistematizar questões que nós já estávamos trabalhando, que nós já estávamos vendo acontecer, e agora a gente deixou um manual enorme
de umas 300 páginas, mas que ali está explicando que a gente consegue, sim, aqui na cidade, que a gente consegue também fortalecer essa questão do nosso turismo. Então, isso que foi muito importante para a Secretaria. Essa foi a apresentação rápida do nosso plano. Então, foi elaborado então pelas 30 pessoas, teve um pedacinho de cada um teve a sua colaboração. Eu agradeço a todos que estão ali, né, que tiveram o seu pedacinho aqui colaborando. Obrigada. Não teria acontecido se nós não tivéssemos unido forças, a secretaria, os munícipes, a entidade privada, os órgãos privados, a professora Lia, que foi ótima na parte nossa histórica. Muito obrigada. Nós chegamos a essa conclusão pela ajuda da professora Lia. Então, cada um deixou a sua contribuição. Essa foi a nossa apresentação, então, do Plano Diretor de Turismo. Obrigada, gente. A gente vai passar agora para a fala dos munícipes. O Tiago falou que nós temos apenas um inscrito, né? Deixa eu ver. Mas eu vou inscrever uma pessoa à força. Não fazia teatro comigo no galpão do DEC, fala que nem eu sei o quê, desinibida, mas você será a segunda, tá, Carmola? Você será a segunda. A Carmola será a segunda. Carmola, nós fizemos teatro no DEC. Eu fui no DEC agora totalmente revitalizado, Secretaria de Educação. Mas o primeiro que se inscreveu, Gustavo Rubira. É isso, Gustavo? Me corrija se eu estiver errado. Gustavo Rubira. Gustavo, pode entrar. Você tem 3 minutos. Carmola, vem aqui depois do Gustavo, dá uma palavrinha vocês com a gente também, por favor. Deixa eu ver a Valquíria Brito. Cadê a Valquíria? Já foi, ela estava fotografando aí também, já foi. Posso? Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Alves Rubira, eu sou ator formado da FEU Camargo também e trabalhei como Pedrinho no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a minha pergunta é bem específica. Vocês falaram bastante dos atrativos turísticos da cidade, do que ela traz pra gente, que é morador, e também pra gente de fora. Mas eu queria saber como seria mantido e preservado esses atrativos turísticos. Mais especificamente do Museu Histórico Folclórico Pedagógico Monteiro Lobato, que é onde eu trabalhei. A gente tinha muitos recursos para trazer o público para preservar a memória de Monteiro Lobato, só que a gente não tinha um guia de turismo capacitado. A gente, como personagem, a gente às vezes tirava do nosso próprio bolso uma maquiagem, a gente lia em 2 dias tudo sobre o Monteiro Lobato para dar uma preparação de um guia turístico, que a gente não era capacitado para isso. Então eu queria saber como seria mantido tanto o museu como os outros atrativos turísticos, como o Parque do Itaim também, que é um sítio. Então a minha pergunta é essa. Obrigado. Que agradeço. A gente está respondendo depois no final todas as perguntas. Tá bom, Gustavo? Obrigado. Carmola, vem fazer uso da tribuna, Carmola. Vem cá. Aí logo em seguida eu passo a fala dos senhores vereadores, ok? Boa noite a todos. Ele me pegou de surpresa, na verdade, meu querido amigo, né? Ator, porque a gente tem uma história de 30 anos, pelo menos, aí no ofício. Eu acho que o que eu posso deixar aqui é um relato como cidadã dessa cidade taubatiana, que desde os meus 10, 12 anos, né? A gente sempre envolvido nessa questão de teatro, música, muito ligado à nossa cultura. E o que eu posso dizer essas 90 horas que nós estivemos juntos, esse grupo, com o Álvaro, né, nos conduzindo para a feitura desse plano, eu já passei por 2 secretarias, 2 momentos. Na gestão do Salvador Courier, eu trabalhei junto com a Duda na cultura, naquela época o professor Mauro Pires na educação. Nós ficávamos ali onde agora é a parte dos professores.
e depois com o Júnior, né? Tive a oportunidade de trabalhar. Então, o que eu vejo? Eu vejo que hoje nós temos uma outra situação. Eu estou muito confiante. Inclusive, eu não permito mais que muitos amigos chegam e falam assim, porque não sei o que. Eu falo, mudou. Nós temos oportunidade com esse plano feito com a nossa turma. Nós sabemos assim, todos que trabalharam na feitura desse momento, desse plano, todos tinham as suas atividades, os seus trabalhos, que nem eu venho da iniciativa privada. O pessoal da secretaria vê a Lu falando aqui, a autoestima, né, que eu acho que hoje deve estar dentro do ambiente da secretaria. Isso é um legado, é um ganho que é de cada um. Isso não vai mudar, é para frente que a gente tem que olhar. Então, voltando assim um pouco, quando eu estava ali sentadinha, eu vim lá pensando assim, 88, quando eu fiz parte, né, com o Salvador, com a Duda, na parte da cultura, nós fazíamos teatro, Barracão do DEC, depois veio o Faiton, e a gente sempre, ou na iniciativa privada, estava envolvida na área ou não. Resumindo, passou um filme. Então, o que eu posso deixar é que esse momento, assim, o cavalinho passou, nós sentamos no cavalinho branco e a gente não pode, ninguém tem o direito de tirar o que a gente conquistou aqui hoje. E eu sou muito grata de estar hoje com todos vocês. Ninguém vai tirar isso da gente. Obrigado, Carmola. Temos bastante história mesmo. Isso que é o gostoso, as nossas histórias. Como membro também aqui da Comissão de Cultura, Turismo, vereadora Lorene, você fala um pouquinho para nós também. Boa noite a todos os presentes na nossa Câmara nessa noite, população de Taubaté que nos acompanha pela TV, pelas redes sociais, presidente dessa audiência, vereador Dentinho, saúdo também a vereadora Goretti e todos os componentes aí do Conselho Municipal de Turismo, os integrantes e interlocutores do SENAC que nos auxiliaram nesse processo e funcionários da Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté. Venho com muita alegria participar dessa audiência, desse debate, dessa exposição com relação ao plano diretor de turismo do município e registrei ali alguns pontos para compartilhar com vocês rapidamente nessa noite. Zé, representando aí o secretário Márcio. Também estou muito contente, muito feliz com esse processo. Eu preparei ali rapidamente e peço para a TV Câmara mostrar. A gente teve uma discussão nessa semana, ontem, né? Foi o dia da sessão de Câmara aqui na Câmara Municipal de Taubaté, em que a gente debateu um pouco. Eu vim aqui justificar uma votação com relação a doações diárias e a gente discutiu um pouco o desenvolvimento econômico do município. No ano passado, eu chamei uma audiência pública, também foi muito legal, com ampla participação, para a gente debater economia criativa, né, cooperativa, solidária e alternativa, né, e o futuro, o desenvolvimento econômico do município de Taubaté. E naquela ocasião, foi em novembro do ano passado, a gente falou amplamente também, teve a presença da Sol aqui, sempre dedicada à questão do turismo, né, como um componente primordial do futuro da nossa cidade. E aí eu mostro para vocês aí através da TV Câmara o valor adicionado do Produto Interno Bruto do município de Taubaté, a evolução ao longo dos anos. O último ano é 2015. Então, a cada pontinho aí, no gráfico não ficou muito fácil de ver, mas antes está 14, 13, 12, 11, tá? E aí vocês podem notar que o setor de serviços
ele ultrapassou a indústria no nosso município, no valor adicionado do Produto Interno Bruto, né? E é com base nos indicadores que a gente tem que pensar o futuro da cidade mesmo. E que bom, né, que a área de cultura e turismo tem feito isso. Um pouco diferente da chamada de atenção que a gente fez aqui ontem para o setor de desenvolvimento econômico da cidade, que ainda está numa política um pouco atrasada de doações diárias para indústrias. Foi citado aqui pelos vereadores, em algum momento foi importante, foi importantíssimo, mas a gente precisa de fato pensar a cidade, né? E estamos pensando, estão aqui os componentes todos aí, né, das instituições, da sociedade e da prefeitura, lá da Secretaria de Turismo e Cultura, fazendo isso acontecer. Então, queria só mostrar para vocês o quanto o setor de serviços, né, comércio e serviços, que movimenta, que tem a ver com o turismo da nossa cidade, desde 2013 ultrapassou o quanto importa no PIB do nosso município entre serviços e indústria, por exemplo. E aí, já encaminhando para o final da minha fala, só queria ressaltar e parabenizar o brilhante trabalho de vocês. Um trabalho eficiente, inclusive, porque, considerando o prazo, eu acho que foi um curtíssimo prazo, né, período de tempo, visando aí a inscrição do município enquanto município de interesse turístico. Acho que foi sanada a questão da participação popular com a pesquisa, né, que também era uma necessidade da lei, mas que vocês fizeram muito bem, com mais de 400 participantes, isso é muito relevante, né? Eu diria, talvez às vezes a agilidade no processo prejudica, por algum lado, a ampla participação popular e o debate, né? Eu mesma, até cito aqui, liguei para a Sol no dia da primeira capacitação do Senac, né, Sol? Falando, Sol, eu posso participar? E ela, de uma forma que eu achei muito isenta e até correta, para não contaminar o processo, acho que foi pactuado isso com todo o conselho também, falou, olha, Lorene, entenda, e eu entendi que os vereadores não participem desse processo. Então, por isso, eu não estive, mas eu sou muito interessada nesse debate, contem comigo. Já finalizando, dizer para vocês que eu só senti falta, e talvez seja por conta da apresentação enxuta, Lu, da questão orçamentária, que é um desafio no nosso município. O vereador Dentinho sempre soma coro aqui comigo também. O desafio que, para a gente consiga atingir essas diretrizes, o orçamento da Secretaria... Conclui. Helicóptero automático. Põe 1 minuto para mim, Thiago. Obrigada. E que o orçamento da Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté precisa ser rediscutido. Agora nós temos um forte grupo de pressão organizado com o Contura aqui, para que a gente possa, de fato, realizar uma série de diretrizes, muitas delas já iniciadas por vocês, de forma brava. Eu quero ressaltar aqui, porque vocês fazem, a maioria das políticas públicas nessa cidade acontecem na raça do servidor público que está lá na ponta, fazendo acontecer com criatividade, né? Mesmo às vezes com escassez de recurso, como é o caso, um exemplo forte da Secretaria de Turismo e Cultura, que não leva nem 1% do total do orçamento do município de Taubaté. Então, era isso. E para fechar mesmo, eu queria falar também do convite para essa apresentação do dia 9. Só para registrar mesmo, viu? Não é crítica não, é sugestão. Eu recebi o convite graças a Carmola no WhatsApp, só que eu não vi em tempo. Então, eu peço para vocês que, se puderem oficializar das próximas vezes, talvez por e-mail, né, por telefone, não sei, facilita, porque eu queria muito ter visto, disse que foi um momento muito legal, né, de muito sucesso, eu tenho certeza que foi. Então, contem conosco. Gustavo, parabéns pela preocupação. Vamos estudar e também te dar respostas, mas eu sei que os componentes da mesa farão isso, né? É importante sua participação. Foram 117 municípios já inscritos, de um total de 140. Então, a gente ainda tem que tentar ter celeridade para conseguir, mas ainda que porventura não seja dessa vez, eu tenho certeza que vão se ampliar as vagas ainda, e Taubaté já vai ter construído esse processo com muito sucesso e eficiência graças às nossas pessoas. Muito obrigada, eram essas as minhas considerações.
Antes de passar a fala à vereadora Goretti, queria registrar a presença do nosso secretário de Cultura e Turismo, Márcio Carneiro. Conseguiu, Márcio? Graças a Deus. Márcio, só para colocá-lo a par, já tivemos a apresentação. As perguntas, nós tivemos o Gustavo, depois a Carnola que explanou. O Gustavo, ele nos colocou a respeito do sítio do Capão Amarelo, sobre os personagens, atividades, se será preservado, se será mantido, quais os incentivos nessa área. O Sol vai colocar um pouquinho. Passo a palavra à vereadora Goretti e depois eu passo a palavra à mesa. Fecho contigo, tá bom? Próxima oradora, vereadora Goretti. Boa noite a todos. Vou falar daqui. Não estou muito bem, então, mas fiz questão de participar. Boa noite aos componentes da mesa, todos os presentes aqui. Eu só tenho que dizer que Taubaté chegou o momento do desenvolvimento realmente, né? Com o empenho de todo esse grupo e apresentação do plano sem comentários. Conteúdo e apresentadora. Lu, conheci um outro lado. Parabéns. Pena que o secretário não estava aqui. Ela apresentou com muita segurança, passou para nós uma segurança e com conhecimento realmente, né? Então, eu acredito que ao elogiar até, elas disseram mais uma vez, é o que a gente sempre ouve. O ambiente que hoje se vive na secretaria. E lógico que isso só é possível porque nós temos um secretário que tem visão, que respeita e que realmente acolhe, não só os funcionários, mas também os artistas. O vereador Dentinho acabou de dizer, né? A concorrência hoje de tantos eventos na cidade. E isso é diariamente, né? Dentro da secretaria, a gente sabe que está uma secretaria atuante e, como todos sabem, uma secretaria pobre. Tem um mínimo, né? Mas, de repente, essas coisas vão melhorar, acredito. Parabenizar a todos aí pelo empenho e fico feliz, porque a gente tem uma preocupação realmente com acessibilidade. E o Aguinaldo acompanhou. E eu sei que hoje mesmo nós ainda colocamos na entrega dos ônibus que realmente é uma pessoa que estuda e se preocupa. Então, tenho certeza que foi a preocupação, a gente percebe que foi de todos os momentos, né? E pela colocação, acho que é um plano perfeito que realmente foi feito com muito carinho. Parabenizar a Sol, todo o pessoal aí que tem mesmo se empenhado. E conte sempre com a gente e tenho certeza que esse plano será aprovado aqui. Muito obrigada. Nós vamos só quebrar o protocolo. O Pedro Camilo pediu a fala, né, Pedro? Então a gente vai abrir para o Pedro, depois a gente volta para a mesa aqui, ok? Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou turismólogo e com muita satisfação faço parte do quadro de servidores agora há pouco tempo da nossa Secretaria de Turismo e Cultura. Eu espero que eu possa contribuir com esse trabalho que está sendo desenvolvido com muita maestria pelos meus colegas. Gostaria de agradecer a Luciene pela apresentação aqui do plano, que foi muito boa. E, como turismólogo, trazer uma discussão aqui sobre a importância que tem o turismo. O turismo, ele influencia em todas as outras áreas que a gente tem no nosso município. A gente pode discutir até saúde, a gente pode discutir esporte, a gente pode discutir tudo dentro da questão do turismo. Uma questão é o giro da economia que o turismo traz. Com uma cidade desenvolvida economicamente, a gente tem uma possibilidade muito maior de investir em outras áreas. A gente tem um potencial de crescimento total da cidade muito maior. A Taubaté também é uma cidade que tem um potencial cultural, artístico e histórico
que é muito difícil da gente ver em alguma cidade com o número de habitantes que tem Taubaté. A gente tem um potencial que atrai pessoas de cidades muito maiores do que Taubaté. Nos eventos que a gente tem aqui, muitas pessoas vêm de São Paulo, vêm do Rio de Janeiro para prestigiar. Então, e a gente precisa manter essa cultura, essa história de Taubaté viva. Isso é um papel que não incumbe só à secretaria ou só à prefeitura, isso é um papel de cada cidadão taubatiano. Então eu gostaria, não vim fazer nenhuma pergunta, vim aqui colocar a minha satisfação em estar fazendo parte desse processo a partir de agora e agradecer realmente a todos que fazem parte da Contur e parabenizar por esse processo. Passo a palavra agora à nossa querida Solange Sol, presidente do Contur aqui de Taubaté. A senhora dispõe de 10 minutos. Boa noite. Eu quero agradecer a todos aqui presentes, aos munícipes que estão nos assistindo pela TV Câmara, também eu sei que tem a página do Facebook. E eu queria registrar aqui que esse momento que a gente está vivendo agora, como momento em que o Contur aprovou na sua sessão, na sua reunião ordinária o plano, ele faz parte de um processo que começa em abril do ano passado ou começa em 2016, quando a gente começa a tentar reativar as atividades do Conselho Municipal de Turismo. Quando esse conselho, depois da aprovação da sua reformulação em 2016, no final do ano, ele se reúne em abril e começa a deliberar. E uma das prioridades desse grupo, desse conselho, é justamente trabalhar para elevar a cidade à condição de município turístico, de fazer com que a população entenda que o turismo é uma das grandes vertentes para o desenvolvimento hoje de Taubaté, porque é uma cidade que já foi altamente industrializada, mas que foram se perdendo vagas dentro da indústria na cidade. E nós temos uma situação em que o turismo pode ser, sim, por ser uma atividade que impacta 65 outras atividades econômicas, tem um impacto social e econômico muito grande. E Taubaté, que é um eixo, uma cidade que está a 100 quilômetros do litoral norte, que está a 170 quilômetros de Paraty, que está a 40 quilômetros de Campos do Jordão, que nos dá acesso ao sul de Minas. Ela é um grande raio de distribuição de turistas aqui na nossa região e está entre as duas grandes metrópoles brasileiras. E muitas vezes nós temos o turismo passando aqui por dentro da cidade, as pessoas se hospedando aqui na cidade para fazer os seus passeios em outras cidades, e nós não temos a percepção do quanto isso impacta na nossa própria cidade. Porque nós não tínhamos estudos, porque nós não tínhamos uma leitura, porque nós não tínhamos um olhar para isso. Então, coisas importantes como setembro do ano passado, durante a FLIT, numa conversa com o prefeito Ortiz, em que ele acreditava que a gente não poderia ser MIT por uma série de informações que tinham passado desapercebidas, a fala com o vereador Dentinho, a reunião com o prefeito, a tomada de decisão dentro do Conselho Municipal da gente sair para essa candidatura, a dificuldade muitas vezes na conversa, e aí aqui eu quero registrar também o quanto o Lucas foi importante, o nosso conselheiro do Contur, mas também funcionário do CETUC, o quanto ele foi importante no momento em que ele vai ver legislação, em que ele vai nos orientar, a importância do Conselho Municipal, que nós decidimos, nesse grupo que nós formamos, que nós não faríamos do Conselho Municipal um campo de guerra.
Tanto é que poder público e sociedade civil sempre se acertaram, sempre se conversaram, sempre se respeitaram muito dentro deste conselho. Uma das coisas que nós sempre tivemos como premissa foi o respeito ao funcionário público. E nós tivemos, então, na pessoa do secretário Márcio Carneiro, do Zé da Estrutura, o diretor de turismo, da Luciene, esse entendimento, a Dani e o Lucas, que sempre foram o apoio para as ações do Conselho Municipal, para as conversas do Conselho Municipal, a Câmara Municipal, na pessoa do Dentinho, mas também na pessoa dos outros vereadores que nos ouviram quando nós fomos lá trabalhar a questão da aprovação da lei do Contur, como também nós conseguimos, por conta de nós termos essa necessidade de nos candidatarmos e nos tornarmos município de interesse turístico, de mudar a composição do Contur, né? Hoje nós temos um Contur com 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. E essa celeridade nesse processo se deu porque, dentro desta Câmara Municipal, os vereadores entenderam que nós estamos construindo um projeto para a cidade, não é um projeto para um, para outro ou para aquele outro. Então, nós vivemos um momento muito importante em que nós todos estamos com um olhar à frente. A decisão foi tomada no Contur de que não teríamos um plano diretor que fosse enfiado pela nossa goela, porque muitas cidades compram um plano diretor pronto e a sociedade não participa. O chamado que a Secretaria fez, a decisão do prefeito de comprar esse projeto do SENAC, que está atuando no estado inteiro, né? No estado inteiro, construindo com a sociedade esse plano. A decisão de abrir para os munícipes a participação nesse processo, porque a decisão de como se daria esse curso cabia única e exclusivamente à Prefeitura Municipal. E numa conversa com o Contur, se definiu que nós teríamos a sociedade participando. E a sociedade participou. As pessoas tem pessoas aqui como a Elisa, que está há quantos anos? Há 30, 40 anos nesse processo. A professora Lia, que detém aí todo o conhecimento da história da cidade por 30 anos de dedicação dentro do arquivo histórico. A Carmola e quantas outras pessoas, os próprios funcionários públicos que fizeram parte desse processo e trouxeram um olhar do poder público, porque a gente não está dentro da máquina, tem muita coisa que a gente não entende, que a gente não enxerga e que eles puderam trazer. A Câmara Municipal, ela tem uma função muito importante em todo esse processo, porque aqui é claro que a cenourinha do nosso cavalinho é ser município de interesse turístico, mas o grande objetivo é fazer com que o turismo transforme essa cidade e que ela gere renda e trabalho para essa sociedade. E é na Casa de Leis que a gente tem que pensar em política, a gente tem que pensar em legislação que possa contemplar o turismo em diversas situações. Uma das mais importantes e que a gente vem debatendo e que a gente vem falando é o orçamento, né? A Secretaria de Cultura e Turismo, ela tem que ser vista com um olhar muito melhor e muito maior, porque ela tem uma grandeza muito grande, né? A gente sempre ouve falar que turismo e cultura não é estrada e não é pavimento, então isso não dá voto. Nós precisamos abandonar esse pensamento infeliz, porque gera renda sim. Enquanto um hotel contrata 3 ou 4 pessoas a mais, porque o fluxo turístico na cidade está aumentando, enquanto o restaurante contrata mais gente para trabalhar, a gente está gerando renda e trabalho, e isso também pode gerar voto, porque um cara que está trabalhando, um cara que está bem empregado, ele também está aberto a ter uma consciência social maior. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nas nossas, que é uma outra grande discussão, que são as nossas datas comemorativas, que elas também têm que pensar no turismo. Nós temos que gerar fluxo turístico para a nossa cidade. Então, a gente tem que pensar num calendário também que contemple isso.
um calendário que seja favorável ao turismo da cidade, que seja favorável ao cidadão, mas que seja favorável ao turismo da cidade. Isso é muito importante. Então, só para o pessoal, né, que está ouvindo a gente, que está assistindo, o plano diretor está publicado na sua íntegra no site da Prefeitura Municipal, lá na aba da Secretaria de Turismo. Então, toda e qualquer pessoa pode tomar conhecimento e posse desse plano diretor, que foi construído brilhantemente por um grupo de pessoas que abraçou isso de uma forma espetacular, sob a orientação do SENAC, sob a orientação do Álvaro, e que está entregando para a cidade o que eles têm de melhor. Porque muitas dessas pessoas não precisavam nem se envolver com esse processo. E elas se envolveram. Na página do Resgatando Taubaté, hoje tinha pelo menos umas 30 pessoas reclamando do turismo de Taubaté. Foram convidadas para estar aqui. Eu espero que elas estejam assistindo pela TV Câmara. Porque a gente só pode reclamar daquilo que a gente não conhece. Nós estamos dando conhecimento. E nós queremos a participação da população nesse processo. E eu gostaria agora de pedir licença para responder ao Gustavo, como o secretário Márcio Carneiro chegou. Então, uma parte da resposta do Gustavo sobre o Museu Histórico Monteiro Lobato, né? Também é uma outra discussão. Museu Histórico Monteiro Lobato, sítio do Pica-Pau Amarelo. As pessoas não percebem que o sítio do Pica-Pau Amarelo ou o Museu Histórico Monteiro Lobato, ela oferece para as pessoas uma das maiores experiências, a de colocar o pé no chão e ver uma árvore. Crianças que nascem em apartamentos e que ficam fechados dentro de uma área e que não sabem o que é pôr o pé no chão e o que é ver uma fruta, elas têm essa oportunidade de correr livremente num espaço. Essa ilusão de cenário de Rede Globo, de sítio do Pica-Pau Amarelo, primeiro, era um cenário. E se vocês querem vivenciar esse cenário lindo, maravilhoso, é só ir lá no Parque do Itaim, que é um complemento sensacional para o Museu Histórico Monteiro Lobato. Então, nós também precisamos ressignificar alguns aspectos do turismo. Porque muitas vezes as pessoas falam em colocar um parque temático dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Museu Histórico, com um toboágua maravilhoso, com a cuca com a boca aberta lá. Isso é ilusão, nós não estamos na Disney. A gente tem que valorizar coisas que são muito importantes. A gente vê a alegria das crianças correndo e pisando no chão porque elas não têm oportunidade. Agora, com relação à estrutura, está previsto no plano justamente isso. Nós temos uma dificuldade muito grande, nós não temos guias de turismo na cidade. Nós temos guias de turismo, mas que não estão atuando. Então, nós precisamos de formação, nós precisamos de capacitação, nós precisamos incentivar as pessoas que façam os cursos de guia de turismo para poder trabalhar na cidade. Mas também, numa conversa já com o nosso secretário, nós também precisamos formar monitores. Porque dentro desses espaços fechados, cabem muito bem monitores. E aí tem essa coisa da gente também gerar renda e trabalho para outras pessoas. Agora, a questão da manutenção do espaço, isso cabe a essa situação que se alonga também há muito tempo, vai municipalizar, pertence ao Estado, está tombado ou não, e a gente precisa também de celeridade nesse processo para que alguém realmente assuma esse espaço e ele possa ser melhorado, porque realmente em questão de infraestrutura ele não nos recebe bem, no sentido de que nós não temos uma área boa para alimentação, nós não temos uma área de banheiros que funcionem bem. Nós precisamos que os estagiários, as pessoas que estão na escola e que participam, tenham também condições melhores de trabalho, no sentido de que já aconteceu comigo de ter grupos e chegar às 5 horas da tarde, os meninos já estão lá, estão exaustos, eles já estão precisando ir embora, mas a partir do momento em que o turista adentra aquele espaço e se encanta com aqueles personagens, ele não quer ir embora.
Então, nós precisamos ter regras e nós precisamos ter um olhar realmente mais turístico para o processo, porque a gente ainda não tem esse olhar, apesar de ser o equipamento que mais recebe turistas na cidade de Taubaté, nós ainda não temos um trabalho, um olhar ainda como um local turístico e as regras para o funcionamento desse espaço no que concerne a monitoria, no que concerne ao guiamento turístico e também a sua estrutura. Obrigada. Eu não deixei você falar 10 minutos, tá bom? Não, né? A gente só aumentou, acho que para 16, né? Toda hora ia lá no dedinho, apertava um minutinho a mais para você lá. Agradeço, Sol, pelas belas palavras. Quero registrar aqui a nobre colega, amiga, né? Vereadora Vivi da Rádio. Obrigado pela presença, Vivi. Se quiser fazer uso da palavra, depois você fica à vontade. Tá bom? Pode avançar antes do Dátulo aqui. Vereador, obrigada. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar, eu acabei de chegar de São Paulo, estou desde cedinho lá, inclusive a Solange falando sobre essa atração turística. Eu estive no gabinete do deputado estadual Coronel Telhada, e ele me disse: Vivi, preciso visitar Taubaté para conhecer 2 locais, o Museu de Mazarope e o sítio do Pica-Pau Amarelo, levar a minha filha de 3 anos para conhecer o famoso sítio. Então, eu estou sendo aí conivente com as falas da Solange, que falou, por sinal, muito bem, quero parabenizar. E fico orgulhosa, né, de saber que, por tantos anos esquecida, essa secretaria, o Marcinho veio e fez toda a diferença, juntamente com a equipe de trabalho, Zé, Antonieta. Então, eu quero dizer que eu estou orgulhosa da minha cidade, que agora sim a minha cidade está sendo valorizada com os personagens que eu, né, cresci dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, morava em frente, e isso me acelera o coração, saber que está tendo esse olhar, esse carinho, esse investimento, e claro, pensando também na movimentação econômica da cidade, que a gente sabe que vai atrair. Então eu quero deixar aqui os meus parabéns, tá? Que eu estou muito feliz e muito orgulhosa, e parabenizar por essa parceria com o Senac, que é uma empresa que a gente tem muito orgulho. Me formei radialista lá e tenho muito respeito, fico feliz, porque sempre melhoria para a cidade, quem ganha é a população. Muito obrigada, viu? Obrigado, vereadora Vivi. Passo a palavra agora ao presidente do CONDEF, Agnaldo Dátulo. Boa noite a todos. Boa noite ao vereador Dentinho, através do qual eu cumprimento as autoridades aqui presentes. A Solange Barbosa, meu boa noite, através da qual eu cumprimento os conselheiros do Contur presente. Meu boa noite ao Álvaro, também do Senac, através do qual eu cumprimento o pessoal, o grupo que esteve lá com a gente na elaboração do plano municipal de turismo. Eu senti uma honra grande em fazer parte também desse plano, né? Meu boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Eu tive um prazer mesmo em acompanhar a elaboração desse plano e fazer parte desse grupo, porque enquanto conselho da pessoa com deficiência, enquanto presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a gente tem uma preocupação muito grande com referência à acessibilidade no município, né? Então, quando eu fui convidado pela Solange para participar, eu falei, eu vou fazer parte sim, e até mesmo para contribuir com a acessibilidade nos pontos turísticos. Eu conversei com o pessoal através do grupo no WhatsApp, né? Comentei isso, que é um trabalho que não se finaliza hoje, e sim começa, porque a gente precisa aplicar tudo isso que está aqui no plano, né? O plano de turismo, como qualquer lei, é uma coisa morta se não colocarmos em prática. Só vai se tornar vivo se colocarmos em prática, né? Então, eu coloco aqui, né, em público, aqui à disposição do Contur, à disposição da Secretaria de Turismo, para a gente colocar a questão também da acessibilidade nos pontos turísticos. E quem nos assiste, quem nos acompanha e quem esteve com a gente lá na elaboração do plano de turismo, viu que eu falei bastante nisso. E por quê? Algumas pessoas até falaram, nossa, o Agnaldo está sempre batendo
no tema. Mas é que eu sou taubatiano, né? Eu gosto de Taubaté e não mudaria para outra cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de receber bem aquele que nos visita. E aí, pessoal, eu não estou falando de poucas pessoas. O município de Taubaté, dados do IBGE, demonstram que são 72 mil pessoas com deficiência. E aí, alguém vai aonde é mal atendido? Não. A gente vai aonde somos bem atendidos. E a questão da acessibilidade nos pontos turísticos é um mau atendimento? Sim, é um mau atendimento. Outra coisa importante, a população da região do Vale do Paraíba, da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, ela é composta pelo governo do estado de 39 municípios, né? E então são milhares de pessoas com deficiência na região que podem vir para Taubaté. Então é aquilo que eu disse, ninguém vai aonde é mal atendido, né? Tendo em vista essa grande quantidade de pessoas com deficiência, né? E lembrando também que o IBGE demonstra que a residência ela é formada por média 4 pessoas. Então, quando uma pessoa ela com deficiência, ela deixa de ir no lugar ou de ir em um ponto turístico, ele não está deixando só ele de ir, ele está deixando de levar a família, ou seja, mais 3 ou 4 pessoas. Então, é importante, devido a isso, muitas pessoas deixarão de visitar os pontos turísticos, os setores gastronômicos e artísticos e culturais devido à acessibilidade, né? Então, por isso que eu reforço e me coloco à disposição para que a gente comece já, e já mesmo, porque eu fiquei sabendo que tem uma peça totalmente acessível que está sendo promovido pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Mogi, né? Eu conversei com o presidente do Conselho e eu quero trazer essa peça acessível para Taubaté, né? Com a parceria do Contur, com a promoção do Contur e com talvez o Metrópole, para a gente até, imagina, já de primeira, a gente trazendo uma peça, valorizando o turismo, valorizando a cultura e totalmente acessível. Eu acredito que para mim é uma honra, e eu acredito que para a Solange e para a Secretaria de Turismo também é uma honra, né? Eu não vou me alongar, a gente sabe que vocês têm vários afazeres, né? Então, fica aqui minhas considerações, mas me colocando à disposição para a gente trabalhar nessa questão de acessibilidade nos pontos turísticos. Obrigado. Obrigado, Aguinaldo. Passa a palavra agora Álvaro Costa, do Senac de Taubaté. Esse daqui, ó. Boa noite a todos presentes. Gostaria de começar agradecendo os alunos e amigos do curso do Plano Diretor e os alunos novos ali do curso de Organização de Receptivo Turístico. Natan, que saiu de Campos de Jordão, Mônica e Elaine, que saíram de São José, e as outras meninas, a Débora, a Júlia e o Bruno. E a outra Júlia, são duas que também estão aqui. Fico muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando, porque é justamente o que a gente tem discutido lá no Senac. E eu estou muito feliz por fazer parte desse plano, porque pude ver que ainda existem pessoas de boa fé e que ainda pensam na possibilidade da construção de uma cidade melhor, né? E o Senac preza muito por isso, por formar cidadãos conscientes e que contribuem para a sociedade. O Senac comemorou há pouco tempo 70 anos de existência aqui em Taubaté. Então já é um tempo bem razoável de parceria, e não podia ser diferente nesse momento decisivo para o turismo, estarmos novamente como parceiros, né, com a metodologia, podendo conhecer um pouco mais sobre a cidade, como eu pude conhecer, e contribuindo de uma forma para que a gente possa alcançar todos os objetivos que a Luciene demonstrou.
Realmente o grupo se uniu muito, e ver a Carmola aqui se emocionar prova o quanto que a gente conseguiu caminhar e o quanto que tem pessoas preocupadas há tanto tempo em trabalhar na área e que infelizmente até então era deixado de lado, e como a vereadora trouxe aqui, provando, né, que é uma área que vale a pena ser investida, que já está ultrapassando a questão da indústria, né? A gente fala em Taubaté, a gente só fala em indústria, mas a partir do momento que a gente estuda, que a gente aponta, a gente faz um diagnóstico, a gente percebe que se a gente não começar a acompanhar essas mudanças do mundo, a gente fica para trás. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade, que foi essas 90 horas, mas eu fiquei na secretaria lá, alugando a Lu, o Márcio, o Zé, todos os parceiros lá, a gente trabalhou bastante e foi muito bom, né, ver o resultado do plano e a preocupação de todos aqui responsáveis e que vão fazer com que esse plano caminhe. Parabéns a Taubaté, parabéns aos vereadores que estão apoiando, parabéns ao Dentinho, que sempre se preocupou também, e parabéns aos alunos, né, que formou-se uma amizade, formou-se realmente um grupo forte que acredita no grande potencial de Taubaté. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senhor Zé da Estrutura, diretor do setor, né? José Ferreira Silva. Dentinho, vereador Dentinho, presidente da mesa, boa noite a todos que compõem essa mesa aqui junto comigo. Eu quero agradecer a confiança do secretário, que depositou em nós todos a feitura desse plano, juntamente ao nosso prefeito municipal, Ortiz Júnior, que acreditou e possibilitou com o imposto que cada um de nós paga para que a gente pudesse fazer esse plano. E eu quero aqui agradecer muito a Luciene. Obrigado, Lu, você é uma guerreira, você realmente fez uma apresentação brilhante. Você, não só a apresentação, mas como toda a consecução do trabalho junto com todos os outros, nós, grupos, que participamos dessas mais de 90 horas de feitura do plano, você realmente deixou grande esse plano. Ele maior do que ele está. Ele ficou muito maior que a sua apresentação. Ao Lucas, um excelente advogado, um excelente companheiro, amigo de trabalho, colega, que incessantemente, com toda a demanda que tem a secretaria, que requer a sua atividade, conseguiu elaborar com maestria esse trabalho junto com todos nós. A todos esses que a gente participou junto, a dona Lia, gente, eu estou realmente muito feliz em poder ter tido a oportunidade de participar desse projeto. E realmente eu tenho certeza que Taubaté, independente de quem esteja no cargo, independente da administração que estiver, com esse plano de diretor, ele vai possibilitar Taubaté a cada dia, dia e após dia, ano após ano, crescer no sentido de que a nossa cidade é uma cidade turística, que eu vou trabalhar, como todos nós aqui que amamos o turismo, podemos trabalhar no sentido de avançar cada vez mais e ampliar a nossa economia através do turismo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Marcinho, eu ia passar a palavra para você, e aí depois sempre é costume, o presidente fala e encerra. Mas dentro de todas as palavras que tiveram nessa noite, eu fui anotando alguma coisa, e disse que o rei da noite fala por último. Então eu vou deixar, você já me levou uma vez a Deus da cultura, né? Agora você é o rei da noite, tá bom? Eu te devolvo essa. Marcinho, você me chamou a atenção, a gente estava no Vivar, na reunião do dia 9 lá do Contur. Você me chamou muita atenção numa fala sua lá, falar bem de Taubaté. Sábado eu estava assistindo o vôlei nosso, né? E aí estava lá o narrador lá falando as duas grandes potências do vôlei brasileiro. E eu olhei na camisa, estava escrito Taubaté. Como é bom você ouvir falar bem da sua cidade, que não seja a mentira, abre parênteses, grávidas de Taubaté. Estive em Gramado em dezembro passado. Da onde que você é? Sou da cidade de Taubaté. Da grávida. Esqueceram Monteiro Lobato, esqueceram Mazzaropi, esqueceram tudo, esqueceram o vôlei, esqueceram tudo, esqueceram o Celi Campelo, né? E a gente vai nomear vários outros
né, historiadores, tudo mais, mas é o falar bem da cidade de Taubaté. Então eu quero bater muito nessa tecla durante esse ano, dentro da sua fala. É a gente começar a falar bem. Eu costumo falar muito, eu falei até numa live uma vez, vamos apontar os erros, sim, mas mostrar a solução. Procurar a solução para a cidade de Taubaté. A Lu foi maravilhosa na apresentação aqui dos pontos fracos, mas o que os pontos fortes sobressai aos fracos. Porque senão a gente vai só mirar nos fracos e não vamos valorizar aquilo que nós temos dentro da cidade de Taubaté. E a gente precisa, enquanto taubatiano, valorizar isso na cidade de Taubaté. E aí eu lembro muito bem que numa reunião que a gente estava no Contur, eu acho que até lá foi na CIT, a Cristina nos chamou, perdão, não era do Contur, era um grupo da CIT que tinha lá. E aí, pessoal, gente, nós temos que, o João Romão colocava muito assim, nós temos que formatar tudo mais, mas nós temos que trabalhar até o taxista. Porque se hoje você chegar ao taxista e perguntar quais são os pontos turísticos, Taubaté não tem nada. Ele não valoriza o sítio, ele não valoriza nada, né? Gustavo, eu fui Pedrinho, eu fui Visconde de Sabugosa. Aquela primeira roupa do sítio do Pica-Pau Amarelo, que o André Vale vestiu, o Visconde de Sabugosa, veio para a nossa cidade, e lá no sítio do Pica-Pau Amarelo eu vesti aquela roupa e defendi o personagem. Eu marquei aqui Conceição Fenilho Molinário, começou aquele trabalho maravilhoso no sítio. Hoje nós temos uma guerreira que defende o sítio, chamada Tina Lopes. Quanto essa mulher é guerreira em defender o sítio do Pica-Pau Amarelo. Sabe, eu também gostaria de fazer muito, mas você esbarra com defate, muita coisa que você não consegue fazer. Eu deixei uma emenda de 50 mil, estou em cima do prefeito de nós trocarmos no primeiro estágio aquela calçada do sítio, me desculpa, tirar aquele asfalto que não é calçada, é asfalto, colocar uma calçada colorida. Eu gostaria que fosse até uma calçada onde tivesse mosaicos de personagens de Monteiro Lobato na calçada, porque eu trabalho com criança, a criança chega no sítio e quer ver colorido. O deputado Padre Afonso reservou para nós uma emenda de 200 mil, vem esse ano, agora com o governador Márcio França, vem essa emenda para nós também trabalharmos no sítio. E o que eu gostaria de tirar aquele alambrado, me desculpa, cara de presídio, aquele alambrado velho, colocar uma cerca colorida. Eu passei do lado do Exército, tem uma cerca bonita sendo colocado. Eu gosto de verde, mas eu gostaria de uma cerca colorida, um verde, um amarelo, um azul, com sombreados do personagem de Monteiro Lobato, no princípio, no início, aquela fachada de entrada, porque quando a criança chegar ali e colocar, sonho em que a Casa da Semente seja uma extensão do sítio do Pica-Pau Amarelo, porque você não pode colocar lanchonete dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, você não pode colocar brinquedos, loja dentro do sítio. E aí respeito os nossos queridos ambulantes que estão lá na porta, mas aquilo deveria estar num lugar específico, bem estruturado. Você visitou o sítio, visitou aqui, agora vamos ali na Casa da Semente, é uma extensão do sítio, lá tem lanchonete, lá tem personagem. Então a gente sonha, a gente tem vontade. E eu acho que isso é um trabalho com o governo do estado, o governo municipal, da gente estar trabalhando em cima disso aí. Criação de rotas, eu coloquei no início para vocês, quando eu trabalhava, saía do Hotel Mazarope, sítio Reino das Águas Claras, Pindamonhangaba, Campo do Jordão, tem um pessoal de Campos aí agora, a gente encerrava em Campo do Jordão, mas nós temos, essa semana retrasada, eu coloquei requerimento na casa pedindo para o prefeito municipal a revitalização do Parque Monteiro Lobato, a roubar a bomba da lagoa, a água está parada, está tudo, revitalizar. O sonho é ter uma rota infantil em Taubaté. Começa no Monteiro Lobato, passa no sítio Pica-Pau Amarelo, termina no Itaim, investimento no Itaim. Lá dentro do Itaim nós temos estrutura para oferecer restaurante, tudo, e manter o turista dentro de Taubaté, gastando dentro de Taubaté. Então isso é coisa que assim, e eu coloquei aqui, sítio Pica-Pau Amarelo, semente, movimentação popular, participação. E aí nós precisamos de vocês que colocaram a mão na massa nesse plano diretor, que vocês também venham junto com a gente. Eu brigo muito com os meus amigos que me elegeram. Eu falei assim, eu não os vejo na Câmara, eu não os vejo no meu gabinete apresentando o projeto, batendo, vereador, vamos fazer isso, vereador, isso.
a gente se sente carente, às vezes, nesse lado, sabe? Daqueles que votaram em a gente, daqueles que gostam da gente. Vem atrás da gente, traz projeto, cobra, junto da gente aqui no gabinete, venha junto. Alguns de vocês eu já recebi no gabinete, sabe? Da gente estar participando junto. A movimentação, a participação popular num processo político é muito importante. Não abandone isso nunca. O que vocês fizeram, o fruto daqui é de vocês. Hoje, eu coloquei, acho que para a Lula, nós estamos no Proforme, nós estamos obedecendo o regimento interno enquanto a apresentação desse plano diretor que é necessário pela lei. Mas é todo o trabalho de vocês. E aí é uma força-tarefa também. Eu estava conversando aqui com o Zé, tem que esperar essa audiência para depois a lei sair de dentro da prefeitura. O Zé está incumbido, responsável de tirar essa lei de dentro da prefeitura, no máximo até quinta. Eu, a vereadora Lorene, fazemos parte da Comissão de Cultura e Turismo. A gente corre aqui dentro dessa Câmara, tem a vereadora Vivi, tem a vereadora Goretti, que até agora estava aqui também, da gente fazer uma força-tarefa, nem que não entre na pauta de sexta-feira, mas que segunda-feira a gente possa pedir para votar e tentar já na própria segunda-feira aprovar esse plano diretor. Então a gente conta primeiro com a tarefa de vocês, depois a gente faz uma força-tarefa aqui dentro para que essa lei seja aprovada aqui. Parabenizo muito o prefeito Otis Júnior. Nós discutimos muito conselhos municipais quando nós falamos que ele é paritário 50-50. E é difícil um prefeito abrir mão do 50-50, qualquer outra infraestrutura abrir mão do 50-50. E eu tive visitando em dezembro Guararema, em outubro Guararema, né, visitando todos os pontos turísticos e tal. Vereador, o MIT e tal, tem que ser 2 terços. Eu falei, nossa, vou atrás da Sol. Sol como tá? Não, vereador, não tá 2 terços. Muda a lei. Fui atrás do Júnior, conversamos com o Júnior. Eu ponho a lei. Correu esse menininho que nem doido lá. Todos os vereadores aprovaram aqui. Então a gente sabe o quanto o Júnior também gosta e quer apoiar isso. A partir do momento que nós tivemos um plano, a gente tem tudo para andar. Como se diz um português errado, andar para frente, né? Ninguém anda para trás, mas andar para frente verdadeiramente enquanto cidade turística. E aqui dentro, eu não sei quem me perguntou, vereador, e aí, como o plano vai ser votado? Eu não vejo nessa casa um vereador falando mal de turismo. Eu não vejo um vereador falando mal de cultura. Então vocês podem ter certeza, entrou os vereadores dessa casa, ele é favorável a esse plano, é favorável ao turismo. Nós nos sentimos carentes enquanto cidade de ter verdadeiramente o turismo ativo na nossa cidade. Conte com a nossa Casa de Lei, conte com os nossos vereadores e obrigado pela participação de vocês. E ao nosso rei da noite, gosto muito desse menino, conheci-o agora, gosto muito desse menino, que a gente vê que ele não tem fôlego, ele fica na secretaria o dia inteiro, à noite ele pinta quadro, ele corre de um lado, corre do outro. Marcinho Carneiro, eu não vou colocar tempo para você, eu vou deixar você falar. Boa noite a todos. Primeiro eu quero pedir desculpas pelo atraso, porque nós estávamos num outro compromisso. Graças a Deus, como vocês mesmos citaram, as demandas da secretaria cresceram de maneira absurda e nós temos que fazer o possível para dividir a nossa turma e estar a todo tempo e ao mesmo tempo nos lugares. Hoje foi aberto a nossa Semana Monteiro Lobato, né? E eu brinquei com o pessoal lá porque estava cheio de crianças, né? Nós estamos completando 66 anos de Semana Monteiro Lobato no sítio Capão Amarelo. E na época da minha infância havia uma brincadeira que eu detestava. Os meninos vinham, davam um tapa na orelha da gente, falavam meia, meia, tapa na orelha, e pá, e saía correndo. Mas o que isso tem a ver com a nossa fala, né? Completando 66 anos, né? Hoje a audiência pública, eu acredito que o Monteiro Lobato, ele sonhou e em cima desse sonho ele deu um tapa na orelha de todos nós e esse tapa vem ardendo até agora. E esse ardume, vamos dizer assim, se transformou em literatura,
né, em potencial turístico, entre tantas outras coisas que está aí. Eu não digo que está parada, porque nós temos movimentado, mas que tem um potencial muito maior do que a gente pode estar oferecendo hoje. Então foi um sonho de tapa na orelha, que lá no passado, que construiu o sonho de vários taubatianos, que hoje talvez seja um dos centros principais de turismo da nossa cidade, baseado no fator histórico, haja vista, acho que foi o que foi apresentado aqui. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos no caminho certo. Das primeiras audiências que nós participamos aqui enquanto secretário, nós já mostrávamos isso. Uma fala, me recordo bem, logo no começo, que ninguém sabia que apito que eu tocava. Eu falei naquela tribuna e foi complementado pela Solange Barbosa do potencial que nós temos enquanto turismo. Porque se a gente for analisar, eu só vou caminhar para um outro setor. Nós estamos tendo uma mudança comportamental muito grande na humanidade. A questão psicossocial, ela está sendo transformada de uma tal maneira que nós não estamos conseguindo nem acompanhar. E de verdade, isso fragmenta a sociedade numa situação que leva ela a outros caminhos. Hoje a gente percebe que a família, eu estou falando de Brasil agora, né? A família brasileira não é a mesma família de 30 anos atrás, né? O comportamento das crianças na escola não são os comportamentos os mesmos que nós tivemos anos atrás. E aí o que isso tem a ver? Tem a ver que caminha para um tipo diferente de necessidade humana, de necessidade social. E hoje a gente percebe que a indústria, ela deixa de ser necessária e a gente está caminhando para um fragmento chamado turismo. A cidade está aí, geograficamente é linda, pictórica, historicamente é uma das maiores potências em nível brasileiro, porque Taubaté caminha com a história do Brasil, os historiadores estão aqui e sabem do que eu estou falando. Enfim, a nossa cidade, ela está pronta. O que cabe é um olhar. Mas eu acredito que assim, eu vejo alguns comentários sendo feitos, isso, aquilo, e colocando isso, aquilo no presente. Não, gente, está na hora de nós colocarmos essas situações no passado. Ah, porque Taubaté não tem isso, Taubaté não tinha isso. Taubaté não tem aquilo, não tinha aquilo. Agora, eu acredito assim, existem guerreiros que estão presentes aqui, de vários setores, com vontade de fazer essa mudança, e isso eu tenho necessidade de estar aqui me curvando às questões do prefeito Ortiz Júnior, porque ele não só aceitou, como colaborou e como vem comprado a ideia, desculpa o termo que eu vou usar, de um maluco que é esse secretário. Porque artista tem mesmo um pensamento extremamente futurista e que de repente é mal entendido. Mas quando nós assumimos a pasta, nós notamos que foi justamente o contrário. Nós fomos muito bem compreendidos dentro desta casa de lei, não é? Que nós havíamos um tipo de comportamento diferenciado, sim, nesta casa de lei, do que era turismo, do que era cultura. Ainda estamos caminhando para a transformação, mas que essa transformação está sendo feita porque está tendo vontade, não só da Secretaria de Turismo e Cultura, como dos munícipes, como dos legisladores, enfim. Então, eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse conceito histórico, porque hoje a gente entra para a história. A partir de hoje, como nosso companheiro disse aqui, é o início de uma nova situação. E cabe nós analisarmos aquele plano diretor, darmos as mãos, como todo mundo tem feito, e de hoje em diante traçar metas de trabalho, porque Taubaté está pronta. Não adianta a gente dizer
que Taubaté é isso, que Taubaté é aquilo, porque Taubaté é linda, Taubaté é potencial. Agora cabe ao quê? A gente se unir para poder a gente desenvolver isso. Eu tenho certeza absoluta, teve uma vez que até que eu falei de uma maneira eufórica, acho que os vereadores vão lembrar, falei, grava isso daí, grava isso daí. E eu disse na época, tenho certeza que daqui a alguns anos, e não muito, né, vocês vão poder ouvir essa fala nossa, de que Taubaté se tornará, turisticamente falando, dos maiores potenciais, maior potência, melhor dizendo, do estado de São Paulo. Nós temos alguns guerreiros que eu preciso nomear, né? Solange Barbosa, muito obrigado por você carregar essa espada maravilhosa, né? Aos vereadores, muito obrigado, porque houve até uma fofoca boa, porque eu vejo fofoca como boa, né? Que a minha casa era mais aqui do que na secretaria, de tanto que eu perturbo os senhores, mas eu perturbo no bom sentido, né? E eu estou esforçando a palavra, na verdade não é uma perturbação, uma conversa entre nós, para que a gente avante a nossa cidade, alavanque a nossa cidade. Preciso agradecer demais a todos da Secretaria de Turismo e Cultura que têm trabalhado de sol a sol. E quando eu digo de sol a sol, é de sol a sol mesmo, porque a gente fica até 3 horas da manhã no WhatsApp trocando informações, porque é assim que tem que ser e é assim que será. Ao pessoal do Contur que tem dado um apoio, prometo estar um pouquinho mais presente nas reuniões, mas eu digo que foi necessário a ausência, não por ausência plena, porque os trabalhos dos corredores contam tanto quanto o trabalho ali direto, e nós precisávamos fazer esse trabalho de corredor. Enquanto os senhores estavam reunidos, nós estávamos aqui nessa casa, ou estávamos conversando com o prefeito, que comprou realmente a nossa ideia. Eu tenho certeza absoluta de que nós estamos, eu não digo ressurgindo, mas iniciando uma nova era. Existe a questão das reclamações, é claro que existe uma cidade, mas é necessário que a gente veja e analise. Uma vez eu usei uma palavra que eu chamei de transmutação, porque transformação, até brinquei, acho que foi a Vivi que riu, até a Mulher Maravilha se transforma lá e depois ela se destransforma. Essa não é o nosso ideal. Nós temos construído metas na secretaria para que, quando for a mudança de um novo secretário ou um novo prefeito, continue essas metas e não sejam interrompidas. Nós precisamos do apoio de todos, porque a construção do turismo, da cultura da cidade não é apenas desenvolvida pela secretaria, muito pelo contrário, a secretaria está para dar um apoio. E eu quero aqui fazer um apelo a todo mundo: venha junto com a gente, vamos construir uma cidade que já é maravilhosa. Venha junto, vereadores, apresente aí os projetos destinados à cultura, porque nós temos um povo. Taubaté, pela própria gente, já é cultura. A própria história da gente, o próprio sotaque. Eu falo que eu sou tão taubatiano, que basta me ouvir. Meu próprio sotaque é o sotaque da beira do Una, né, professora Lia? Que é, na verdade, um patrimônio imaterial. As riquezas de Taubaté, quando nós fomos fazer a apresentação para o Contur, eu usei uma frase que Taubaté é uma árvore frutífera, chacoalhou, cai fruto para tudo quanto é lado, fruto esse chamado turismo e cultura. Então basta a gente redirecionar, e sozinho a gente não vai conseguir, com certeza. Estou muito feliz de ver tantas pessoas empenhadas, direcionadas, focadas. E olha, por Deus que está no céu, eu não vejo separação. Eu não vejo como eu via antes, vereador de um lado, prefeito do outro, Contur do outro, munícipe do outro. Não vejo. Hoje eu vejo uma plateia maravilhosa, né? Vejo um pessoal excepcional, uníssono,
a um tema só: turismo na cidade de Taubaté. Parabéns a todos, muito obrigado. A secretaria está lá, né? Está aqui, a secretaria está na cidade. Então, vamos nos unir, que eu tenho certeza e convicção que Taubaté agora entrará com muita honra no hall da cidade mais visitada do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dentinho. Obrigado ao pessoal do SENAC que esteve junto. Mais uma vez, Contur, Deus abençoe. E a todos esses vereadores que têm empenhado e nos ajudado a segurar essa espada, que é uma espada boa, porque dará muito lucro à cidade de Taubaté. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Márcio Carneiro. O Demian, você gostaria de falar uma palavrinha? É isso, Demian, antes da gente encerrar, então? Queria agradecer e dizer que o mandato está à disposição do deputado Padre Afonso e vamos acompanhar de perto tudo que ainda vem pela frente e aproveitar. Amanhã eu vou estar com o Romildo, que acabou de ser nomeado secretário de Estado da Cultura, grande amigo de todos aqui, né, que já tem conhecimento no turismo e agora está na cultura, então, e é do PV. Vamos aproveitá-lo lá, vamos visitá-lo com mais frequência. Vou falar que estive hoje aqui e vamos levar uma caravana para lá, isso mesmo. Vamos aproveitar isso tudo, né? E eu acho que o MIT está aí também, é de 3 em 3 anos. Se não for agora, vamos ficar em cima para estar com ele logo. Vai ser, né? Agora. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para isso. É isso aí. Tá bom? Grande Vivi, abraço. Espera aí, Vivi. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Tá joia. Obrigado, Demian. Um abraço ao deputado. Romildo Campelo ajudou bastante a FLIT. Foi um guerreiro da FLIT. É o nosso novo secretário de Cultura do governo do Estado de São Paulo. Eu quero só fazer agradecimentos a todos, né? Começo aqui pela querida conselheira Fabiola Leslier. Chique esse nome, viu, menina? Vou te contar, viu? Luiz Isa, grande abraço, meu amigo. Veio chique. Você vai saber por que você veio chique já. Espera aí. Newton Aguilar, obrigado pela presença, Newton. Elisa Surnin, City Quiririnho, obrigado, Elisa. Demian Simes, já fiz o agradecimento aqui. Um grande abraço ao deputado Padre Afonso. César Bifadel, nosso assessor da vereadora Vivi, a vereadora Vivi agora presente. Jair Vieira, obrigado pela presença. Maria Lúcia aqui, assessoria do vereador Oreste Vanoni, presente até o momento. Professora Lia Carolina, obrigado pela presença, brigadão mesmo. Deixa eu ver, tem outros agradecimentos aqui, vamos lá. Lucas e Pedro Camilo, obrigado pela presença. Carmola, a Valquíria Brito que esteve aqui, a Regina Morgado do Preserva Taubaté também estava presente aqui, grande, que participou também da elaboração do plano. Regina Morgado, muito obrigado pela presença. Aqui ao SENAC, quero agradecer aqui Karina Dalprati, muito obrigado, Karina. Álvaro Costa, muito obrigado mesmo vocês pela luta de vocês, o trabalho. Zé da Estrutura, Lu, o pessoal todo da Setoc que está aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pelo empenho. Nosso Aguinaldo Dátula, presidente do CONDEF, obrigado, Aguinaldo, pela presença. Sol, Guerreira Sol, obrigado, brigadão de coração. E o nosso secretário Márcio Carneiro também, muito obrigado. Agradecer o Tiago, a Larissa, a Dona Glória que está aqui, o pessoal da TV Câmara que está aqui com a gente, obrigado pelo carinho de vocês. Né? Murilo, você viu, Murilo? Tem que falar seu nome, Murilo. Murilo, obrigado pelo carinho, pela presença. E em nome da Câmara Municipal de Taubaté, declaro encerrados os trabalhos na noite de hoje. E o presidente, nosso secretário falou que hoje é um momento histórico e a gente adora a foto. Então eu gostaria que todos que viessem aqui na frente. O Márcio vai segurar aqui, ó. Eu levei para casa para dar uma lida, está impresso. O Márcio vai segurar o nosso plano diretor e todos participem de uma foto desse momento histórico para a nossa cidade de Taubaté. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Turismo avante.